Bora fofocar nesse canal, porque hoje nós vamos falar de quem? Dela mesma, da Poderosa. Sabe o que que aconteceu com a nossa Poderosa? Com a nossa gloriosa Globo. Você acredita que o Ministério Público Federal entrou com uma ação no valor de 10 reais? Não. 10 mil? Não. 10 milhões de reais contra a Globo. Sabe por quê? Claro, corrupção, né? Não, não é corrupção. Fraude? Não, também não é fraude. Pelo uso da palavra recorde, pela forma como os profissionais da Globo falam a palavra recorde. Isso, você ouviu direito, você não está ouvindo errado. Você acredita? 10 milhões pela forma como os profissionais da Globo falam a palavra recorde. Hoje a gente vai falar um pouquinho desse assunto e de como são as prioridades no nosso país. Já que envolve língua portuguesa, eu acho que vale a pena a gente trazer aqui. Ó, só para contextualizar, tá aí na tela para você um print do nosso UOL mostrando: Ministério Público Federal processa a Globo e pede 10 milhões por pronúncia incorreta da palavra recorde. Outro lado, MPF confirma a ação, mas não dá detalhes, procurador não responde aos contatos da coluna, Globo não comenta casos jurídicos. Kleber Eustáquio Neves afirma que emissora carioca presta desserviço à língua portuguesa. E aí nós temos o fotojornalismo maravilhoso, a nossa cara do César Tralli assim, né? E a legenda aí, César Tralli, apresentador do Jornal Nacional, que teve pronúncia de palavra questionada por procurador. Sabe o que aconteceu? O nosso procurador Kleber Eustáquio Neves, do Ministério Público Federal aqui de Minas, tinha que ser, né? Ele moveu uma ação civil pública contra a nossa Poderosa, e eu vou ter que colocar esse plim-plim várias vezes, porque eu adoro, alegando que os apresentadores da Globo, jornalistas, apresentadores esportivos, eles não pronunciam a palavra recorde da forma que está no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é essa que eu tô falando, recorde, certo? Eles pronunciam recorde. Certo? O correto da palavra, a sílaba tônica da palavra é no cor. Então a gente fala recorde. Só que na Globo eles pronunciam recorde. Certo? E aí, segundo a petição do nosso glorioso procurador, acanudado doutor, segundo a petição dele, isso causa um efeito manada na população, porque a população começa a repetir a palavra recorde, causando uma lesão ao patrimônio cultural imaterial da língua portuguesa. Ah, ai, ai. Aí, o que o nosso Ministério Público Federal fez? Ele anexou, inclusive, na ação aí, trechos de vídeos do Jornal Nacional, do Globo Esporte e do Globo Rural. Tan, 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 como prova. E tá pedindo. Cara, é foda, é foda. Tá pedindo 10 milhões de indenização e uma retratação em rede nacional. Agora, oi, 10 milhões. É dinheiro, viu? Se a moda pega. E a Globo ela foi notificada antes do carnaval e disse que não se manifesta sobre processos em andamento. Agora, deixa eu ser sincero com vocês aqui. Se a moda pega, tá todo mundo lascado, porque eu também sou uma pessoa que falo recorde. Inclusive, eu tento me policiar aqui no canal, mas como eu falo muito espontâneo aqui, geralmente sai recorde. Inclusive, recentemente, acho que foi no final do ano passado, eu tava gravando umas correções aí e eu mencionei recorde, depois eu tentei me corrigir, falei recorde e tal. Por quê? Porque é uma coisa já meio que natural. Assim, eu na minha vida inteira, eu sempre falei recorde, que foi a forma que eu sempre ouvi. E olha que eu sou professor de português, certo? Se eu tô empolgado, vai sair recorde. Ah, o atleta quebrou o recorde. Ah, teve recorde de temperatura. E aí, você sabe o que isso significa? Que não é só a Globo que fala desse jeito. Essa pronúncia ela já está tão disseminada no Brasil que virou praticamente a forma mais natural de falar. Só que vamos com calma que eu quero me aprofundar nisso. A língua portuguesa é viva, eu repito isso sempre aqui, certo? É uma verdade.
A língua, ela muda. A língua é viva, ela é orgânica, ela é dinâmica. O português que a gente fala hoje não é o mesmo de 50 anos atrás e não é o mesmo de daqui a 50 anos. Tem um fenômeno linguístico que chama mudança prosódica, que é quando a pronúncia de uma palavra ela vai se alterando ao longo do tempo por meio do uso popular, que é o que acontece mais ou menos com a palavra recorde. E não adianta a gente lutar contra isso. Poxa vida, se a moda pega de multar a galera em 10 milhões, aí acabou com a minha vida, né? Daqui a pouco eu não tenho dinheiro para pagar uma multa de 10 reais, vai chegar aqui 10 milhões para eu pagar. Apesar que o meu tamanho em comparação com a Globo, né? Eu não tô causando nenhum desserviço, imagino eu. Agora, um outro exemplo. Tem uma palavra que ela gera confusão em muita gente, que é a palavra rubrica. Tem muita gente que pronuncia rúbrica. E já tem dicionários começando a aceitar rúbrica, com essa tônica no U. Mas o certo é rubrica. O que está no vocabulário ortográfico da língua portuguesa é rubrica. Só que, tipo, já virou comum, o pessoal fala rúbrica. Virou uma coisa meio normal. Então, o que acontece? A língua portuguesa ela não pertence aos dicionários, ela não pertence aos gramáticos e ela não pertence aos procuradores. A língua portuguesa pertence ao povo que fala a língua. Se milhões, dezenas, centenas de milhões de brasileiros dizem recorde, não é erro. É uma evolução linguística que está acontecendo na nossa frente. A gente fala tanto da língua mudar, poxa, a gente está vendo uma mudança aí na língua. Agora, vamos falar um pouquinho da Globo. Será? Aí tem uma teoria da conspiração rolando na internet, né? De que a Globo usa recorde de propósito para não mencionar uma palavra parecida com o nome da concorrente. Que eu queria ter um barulhinho aqui, mas infelizmente a Record não tem um barulhinho muito típico assim para a gente poder colocar. Pensa comigo, se os apresentadores da Globo falassem recorde. Chega o Galvão Bueno, bem amigos da Rede Globo, Galvão que nem tá na Globo mais, bem amigos da Rede Globo, será que hoje o nosso glorioso atleta vai bater o recorde? Fica muito parecido, perigosamente parecido com Record, que é o nome da concorrente. Então, bateu o recorde. Porque essa última sílabazinha a gente fala sem muita entonação. Recorde. Ninguém fala recorde. É recorde. Certo? A temperatura atingiu recorde em São Paulo. E aí toda hora a gente ficaria lembrando da concorrência. Seria, é claro, conveniente para a Globo evitar esse tipo de coisa, mas óbvio que isso é especulação, é comentário do pessoal na internet. A Globo nunca confirmou nada nesse sentido, nunca vai confirmar também, mas do ponto de vista estratégico e comercial, faz todo o sentido do mundo eles evitarem alguma coisa que vai fazer o público lembrar da concorrente. Pelo menos é uma teoria interessante. Agora, a gente precisa falar, nesse caso todo, não é da língua mudar, porque isso é óbvio, você já sabe. Não é dessa especulação sobre a Globo. A gente precisa falar do elefante na sala. E qual que é o elefante da sala? Será que o Ministério Público Federal não tem mais nada para fazer? E aí, já que a gente está falando de palavras, vale a brincadeirinha com o nome do procurador, né? Ele está precisando procurar alguma coisa para ele fazer, porque não é possível, com todo respeito ao nosso glorioso Dr. Kleber, mas o Brasil ele enfrenta muito problema. A gente tem problema de corrupção sistêmica, a gente tem problema de desmatamento, crime ambiental, violação de direitos humanos, sabe? E aí o Ministério Público de Minas Gerais, inclusive Minas Gerais, convenhamos, aqui na minha cidade tem um hospital público construído pelo governo de Minas que agora que está sendo entregue a estrutura do hospital, ele virou um elefante branco por muito tempo, estava parado. É problema sério, é saúde. E o Ministério Público Federal processando uma emissora de televisão, porque a emissora de televisão fala recorde, ao invés de falar recorde. Sinceramente, não tem o menor cabimento. Agora, 10 milhões de indenização por causa de uma forma de falar.
Porque os jornalistas falam de um jeito que o povo já fala há muito tempo. E aí, enquanto isso, o que tem de problema nesse país sendo engavetado? Quanta denúncia que fica sem resposta, quanta gente que está esperando justiça, que está esperando julgamentos de processo, apesar que a gente sabe que o Ministério Público Federal não julga nada, mas quanta gente que está esperando, sabe, pelos seus direitos. Sinceramente, essa canalice, isso não é defender a língua portuguesa. E olha que eu não estou aqui defendendo a Globo, porque eu não tenho nem cara para defender milionário. Isso não é defender a língua portuguesa, isso sinceramente é desperdiçar dinheiro público. Porque o salário desse glorioso procurador, ele sai do meu bolso, do seu bolso, do nosso bolso. E aí o tempo da Justiça Federal, porque o Ministério Público Federal, os processos dele rodam na Justiça Federal, eles correm na Justiça Federal, o tempo da Justiça Federal então vai ser gasto com essa ação, enquanto eles poderiam estar resolvendo problemas de verdade. E tem mais, tipo, lesão ao patrimônio cultural imaterial. Ah, você tá de sacanagem, né? A língua portuguesa sobreviveu a 500 anos de miscigenação. Inclusive, ela dominou as outras línguas originárias do Brasil. São 500 anos de empréstimo linguístico, de palavras vindas de origem estrangeira e se incorporando ao português, transformações profundas. Mas não, vai acabar com a língua portuguesa, vamos derrubar a língua portuguesa, porque o William Bonner e o César Tralli falam recorde. Por favor, né? Me ajuda. Me ajude a te ajudar, senhor procurador, e já que o senhor é procurador, procure alguma coisa para fazer. Pelo amor de Deus. Ó, como professor de português, eu até entendo o purismo linguístico. Geralmente, realmente e geralmente, tem gente assim que gosta desse purismo linguístico e eu até entendo. Eu valorizo, claro, a norma culta, porque eu sou da área. Eu sei gramática normativa, ensino gramática normativa, preparo aluno para o Enem. Você tá aqui no canal, você tá vendo. O Enem cobra exatamente regras da gramática normativa, principalmente na redação. Só que existe uma diferença gritante, gigante, entre ensinar norma padrão e processar quem não segue a norma padrão de forma rígida. Pelo amor de Deus. Sabe o que eu acho que é a verdadeira ameaça à língua portuguesa? A verdadeira ameaça à língua portuguesa não vem da pronúncia de uma pessoa que fala recorde. Vem da falta de acesso à educação de qualidade, do analfabetismo funcional, da precarização do ensino público. Então, se o Ministério Público Federal ele está querendo mesmo defender o nosso patrimônio linguístico, devia processar o Estado, os governos estaduais, por cada escola que não tem biblioteca, os municípios, por cada criança que está fora da escola, cada professor trabalhando em situações precárias, em condições precárias, cada criança sem acesso a livro. Era sobre isso. Aí sim, eu acredito que o Ministério Público Federal estaria preocupado com a língua portuguesa. Sinceramente, como eu já falei, não tenho talento para defender milionário, mas eu acho que essa ação contra a Globo ela é performática, ela é populista, porque a gente sabe que tem uma galera que odeia a Globo, e sinceramente é uma vergonha, é constrangedora essa ação. É constrangedora. Isso é uma grande palhaçada. Isso mostra o quanto que as nossas instituições estão desconectadas da verdadeira realidade da população. Estão desconectadas daquilo que o povo precisa de verdade. Certo? Então esse é o meu desabafo de hoje. Eu quero saber de você, o que você acha? Você concorda que é uma ação absurda o Ministério Público Federal processar a Globo por causa que a Globo fala recorde ao invés de recorde, exigindo norma culta? E agora, eu quero que você me conte assim, o que você acha disso? Se você também acha que é uma palhaçada. Eu tô me descabelando todo e eu não tenho nem cabelo. E eu quero que você me conta se você fala recorde ou se você fala recorde no seu dia a dia. Me conta. Eu quero até deixar, eu não sei onde que eu deixo, mas eu vou dar um jeito de deixar uma enquete aqui no canal para saber se as pessoas falam recorde
ou recorde. Mas de qualquer maneira, deixa aí nos comentários. Eu quero saber se você fala recorde ou recorde. Certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, porque para eu não ter passado raiva à toa aqui gravando esse vídeo. Se inscreve no canal, que aqui a gente faz um monte de coisa legal, mas a gente comenta também as coisas que estão acontecendo no dia a dia. E é isso. Ai, ai, 2026 e essa é a prioridade do Ministério Público Federal, hein? É de cair da bunda mesmo. Beijo. Até a próxima.